Olá, seja bem-vindo agora ao segundo bloco de estudos a respeito do Instituto do Aval. Nós, no primeiro bloco, fizemos um traçado geral acerca desta declaração cambiária sucessiva e eventual, denominada de aval. Agora, nesse segundo bloco, faremos então as explicações relacionadas às espécies de aval e, por fim, finalizaremos tratando então das distinções existentes entre aval e fiança. Ok? Todos juntos aí agora então? Vamos lá. Existem duas espécies de aval. Nós temos o aval simultâneo e o aval sucessivo. Nós temos então duas espécies de aval. O aval simultâneo também é chamado de coaval. O aval simultâneo também é chamado de coaval. Como que seria esta situação? Explico. Seria o caso em que duas ou mais pessoas comparecem na relação obrigacional de crédito diante de um título, avalizando o devedor. Por exemplo, imaginemos A e B, A credor, B devedor. Comparecem C e D ao mesmo tempo, sendo avalistas de B. Então, neste caso, nós estamos diante de um aval simultâneo ou um coaval, quando duas ou mais pessoas comparecem perante a relação obrigacional de crédito, avalizando então a obrigação, avalizando então o devedor, denominado de avalizado. Então nós temos aqui um avalizado, que é B, e dois avalistas, que são C e D. É certo, gente, que todas as obrigações lançadas no título de crédito, por regra, geram responsabilidade solidária. Assim, então, A poderá, então, buscar o recebimento da sua obrigação, ou seja, o adimplemento da obrigação, tanto perante B, como devedor principal, avalizado, também como sobre C e D, que são avalistas de B. Ocorre que dentro do aval simultâneo existe uma solidariedade denominada de solidariedade civil, quando os avalistas simultâneos responderão eventualmente entre si proporcionalmente à obrigação perante a qual eles se obrigaram. Vejamos, imaginemos uma situação em que A, credor de R$10.000, B, devedor desta obrigação, comparecendo C e D juntamente como avalistas simultâneos de B. Nesse caso, então, C e D deverão responder perante A pela obrigação de B. Se A eventualmente receber a obrigação de crédito perante C, C terá direito regressivo tanto contra D como contra B, já que, em verdade, o devedor principal da obrigação é B. Pois bem, vejamos que nessa situação, quem satisfez a obrigação perante A no valor de R$10.000 foi C. Qual seria o valor que C poderia cobrar de D? E qual o valor que ele poderia se voltar regressivamente também contra B? Veja, entre os avalistas simultâneos, há o que nós denominamos de solidariedade civil, quando então os avalistas simultâneos deverão arcar proporcionalmente com os prejuízos, ou seja, o valor deverá ser rateado entre eles. Se C satisfez a obrigação perante A, C somente poderá cobrar R$5.000 de D, já que entre eles há uma solidariedade, cuja qual deverão, então, os avalistas simultâneos
responder proporcionalmente de acordo com o número de avalistas existente. No nosso caso, temos 2 avalistas simultâneos perante uma obrigação satisfeita no valor de R$10.000. Logo, C somente poderá cobrar em direito de regresso contra D o valor de 5.000. Porém, C poderá cobrar regressivamente de B o valor integral de R$10.000. Nesse caso, se C eventualmente receber R$5.000 de D, deverá mesmo abdicar, ok, da execução contra B, já que ele recebeu R$5.000. Então, ele abrirá mão de R$5.000 do valor de B, tentando buscar receber, então, apenas 5.000 também de B. E caso ele receba 5.000 de D, que é avalista simultâneo com ele, e 5.000 do devedor principal, que é B, então ele vai ter satisfeita integralmente aquele valor que ele despendeu em favor de A inicialmente. Assim, gente, devemos observar que dentro do aval simultâneo há o que nós denominamos de solidariedade civil, quando os avalistas simultâneos deverão responder proporcionalmente à obrigação, segundo o número de avalistas existentes. Daí a razão do nosso exemplo em que C somente poderá cobrar R$5.000 de D. E ele poderá se voltar na totalidade do valor, ou seja, 100% contra B. Não quer dizer que ele vai conseguir receber 10.000 de B e mais 10.000 de mais 5.000 de D. Não. Nesse caso, nós estaríamos diante de um enriquecimento ilícito. Quando então B, mesmo satisfazendo uma obrigação de 10.000, acabou por receber 15.000. Claro que o direito não vai se compactuar com esta situação. Ok? E a segunda espécie de aval que nós temos é o aval denominado de sucessivo, também chamado de aval do aval. Nesse caso, nós temos um aval que é prestado posteriormente ao outro aval. Seria o aval do aval, como assim a expressão aval sucessivo nos remete. Então, nós teríamos, então, no mesmo exemplo, imaginemos, A, credor, B, devedor. C seria avalista de B. E caso A não satisfazendo com a garantia prestada por C, C eventualmente poderia indicar um avalista dele próprio. Então, nós teríamos um avalista do próprio avalista. Então, nós teríamos B sendo garantido por C por meio de um aval e C sendo garantido por outro aval prestado por D. Veja que, nesse caso, as obrigações elas são sucessivas, diferentemente da primeira que nós acabamos de estudar, quando, em verdade, os avais são prestados por 2 pessoas ao mesmo tempo. E aqui não é. Aqui, o aval prestado por último foi posterior ao primeiro. Primeiramente, C respondeu como avalista perante B e depois D comparece na relação sendo avalista de C. Aqui, gente, nós não vamos aplicar o princípio da solidariedade civil, já que nós não temos devedores em mesma posição, avalistas em mesma posição, como o temos no caso do aval simultâneo. Então, nesse caso, se D satisfizer a obrigação perante A, poderá cobrar 10.000 de C e 10.000 de B, já que B é o devedor principal e C é o avalista de B. Da mesma forma, ok? Caso C satisfaça a obrigação, aqui nós vamos ter uma situação excepcional. Como D ele garante, ele é o avalista de C, caso C satisfaça essa obrigação, o direito de regresso não existe contra, obviamente, D, porque D está depois, está além de C. C poderá se voltar unicamente contra B, já que B é o devedor principal e, nesse caso, ele tem apenas direito de regresso. Veja que o parágrafo 1º do artigo 899 do Código Civil vai nos dizer o seguinte: pagando o título,
tem o avalista a ação de regresso contra o seu avalizado, ou seja, contra B, e demais cobrigados anteriores, se existentes. No caso do nosso exemplo, não existe. O direito que surge para o avalista quando cumpre com a obrigação perante o credor é um direito regressivo. Então, ele pode apenas se voltar para quem está antes dele e não quem está depois dele. Daí, então, a conclusão do aval sucessivo, do aval que acabamos de explicar. E aqui, então, avançamos agora para o final. Nós vamos fazer algumas distinções e aproximações quanto ao instituto existente lá no direito civil denominado de fiança. A fiança também, gente, é uma garantia prestada, ok? De modo que a obrigação fique mais assegurada de cumprimento. Uma terceira pessoa, denominado fiador, comparece na relação, ok? Contratual, e aqui nós não estamos falando de títulos de crédito. O fiador comparece numa relação contratual, garantindo, ou seja, afiançando o afiançado. Seria essa a expressão. Então, aqui nós temos, de um lado, o fiador, quem presta a fiança, e de outro lado, temos, então, o afiançado, em favor de quem a fiança foi prestada. Tanto o aval como fiança são instrumentos de garantia do cumprimento da obrigação, ok? Mas nós vamos verificar o seguinte. Vamos aqui tentar fazer umas distinções básicas, ok? Entre o aval e a fiança. Pois bem, vamos imaginar de um lado o aval e outro fiança. Do lado do aval, nós vamos entender que o aval é uma garantia cambiária. E por ser garantia cambiária, ela se submete aos princípios do direito cambiário. E nós já estudamos esses princípios. Quais são eles? Cartularidade, literalidade, autonomia e os seus desdobramentos. A abstração e inoponibilidade perante o terceiro de boa fé. De outro lado, então, nós temos a fiança. E a fiança seria, em verdade, uma garantia civil, regida não pelo direito cartular, pelo direito cambiário, mas regida pelo direito civil. O aval, ele se submete aos princípios cambiários. Logo, nós podemos observar, então, que, em verdade, o aval é uma garantia principal, em virtude da autonomia. Nós não vamos, então, pensar que os vícios de uma relação podem comprometer o aval. Jamais, porque o aval é uma obrigação principal. A não ser que o vício alegado decorra de uma questão formal, de aspectos formais do título. Logo, se não for se tratar de aspectos formais, em verdade, a garantia subsistirá. O artigo, o parágrafo 2º do 889 vai nos dizer. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma, ok? Então, de um lado, nós temos, então, o aval como garantia principal e de outro nós temos a fiança como garantia acessória. E quando nós falamos de garantia acessória, vamos lembrar do princípio da gravitação jurídica. Então, o acessório sempre seguirá a sorte do principal. O acessório sempre seguirá a sorte do principal. Então, quando o contrato onde a fiança foi prestada vier a ser declarado nulo, assim também acontecerá com a fiança, já que o acessório segue a sorte do principal. O que não ocorre, como dissemos há pouco, em relação ao aval. Vamos lembrar da possibilidade, ainda que remota, do aval antecipado, ok? A legislação, ela estabelece a possibilidade de o aval ser prestado de forma antecipada. Então, antecipa-se a garantia ainda sem a obrigação tiver sido
tiver sido formalizada. Nesse caso, então, nós estamos diante de uma situação bem inusitada, ok? Faço isso para registro aqui na nossa aula, porque o aval antecipado, sim, é permitido. Prosseguindo, nós vamos ter ainda também, do lado do aval, a situação em que o aval não admite o benefício de ordem. Nós já tratamos sobre isso. Por quê? Avalista e avalizado, eles respondem em pé de igualdade, em virtude da característica da equivalência, como nós já mencionamos. Então, diante do credor, não há distinção alguma quanto ao cumprimento da obrigação se tratar tanto de avalista como de avalizado. Já na fiança, a fiança é uma garantia que admite o benefício de ordem. E o que seria esse benefício de ordem? Seria a prerrogativa legal que é conferida ao fiador de que primeiro o credor busque receber de todas as maneiras possíveis o crédito perante o afiançado. E, caso não satisfeita a obrigação perante o afiançado, aí sim o credor teria o direito de se voltar contra o fiador. Veja que o benefício de ordem, em verdade, é uma garantia, um benefício, uma prerrogativa legal que o fiador tem. Todavia, aqui cabe nós ressaltarmos que o benefício de ordem, por se encontrar como uma prerrogativa dentro dos direitos disponíveis, pode ser abdicado. Então, na maioria dos contratos que nós observamos, lá há uma cláusula em que o fiador ele renuncia o benefício de ordem. Ele pode ser renunciado. Desta forma, o credor não precisaria primeiro esgotar todas as chances de recebimento do afiançado, ou seja, do devedor principal, para aí então se voltar contra o fiador, ok? É uma jogada muito legal e interessante existente dentro dos contratos. E por último, vamos nos recordar que em virtude de o aval, ok? A penúltima, na verdade, situação. Em virtude do princípio da literalidade, o aval deve ser lançado no próprio título. Lembremos que, pelo princípio da literalidade, o título de crédito vale por aquilo que nele está escrito. O título de crédito vale por aquilo que nele está escrito. Logo, o aval deve ser lançado necessariamente na própria cártula, sob pena desse ato ser reputado ineficaz. Mas, como a fiança não se submete aos princípios cambiários, então a fiança pode ser uma garantia prestada em um documento apartado, ou seja, em um documento separado. E agora chegamos então à nossa última distinção entre aval e fiança. Veja que o aval, nós tivemos uma inovação no Código Civil de 2002. Lá no artigo 1647, inciso 3º, vai nos dizer que, salvo se os cônjuges forem casados no regime de separação de bens, deve o cônjuge prestar uma concordância, ok? Caso o seu outro cônjuge queira se tornar avalista. Ou seja, exige uma autorização para que o cônjuge seja avalista em algum título de crédito. Essa exigência já existia em relação à fiança. Sempre a fiança, o fiador que fosse prestar a fiança deveria buscar uma autorização do seu cônjuge para figurar nesta qualidade como garantidor da obrigação nos contratos civis. Então, em verdade, nós tivemos uma equiparação entre o aval e a fiança no que se refere à exigência quanto à anuência, à concordância do cônjuge, que não vai ser considerado nem mesmo avalista e nem mesmo fiador. Aqui nós temos algumas expressões típicas, né? Alguns doutrinadores vão chamar essa autorização de vênia marital, outorga conjugal, ou eventualmente, em se tratando diretamente da esposa, da mulher, outorga
uxória. Outorga uxória. Se a anuência for colhida diretamente da esposa, então nós vamos chamar ela de outorga uxória. Ok? Estas são as distinções e as aproximações básicas que nós podemos estabelecer entre o aval e a fiança. Por fim, quero apenas ressaltar uma seguinte situação. O artigo 30 da LUG, ele vai dizer para nós que o aval, ele pode ser garantido, ok? O aval pode ser prestado garantindo a obrigação no todo ou em parte. Então, segundo a Lei Uniforme de Genebra, é admitido aquilo que nós denominamos de aval parcial. E o que seria aval parcial? Imaginemos uma relação entre A e B. A credor, B devedor. C teria a prerrogativa de eventualmente não garantir toda a obrigação perante A. Imaginemos uma obrigação no valor de R$10.000. C teria a liberdade, em se tratando de uma letra de câmbio ou de uma nota promissória, prestar um aval parcial. Prestar um aval parcial, ou seja, não garantir completamente a obrigação. Diferentemente, nós temos no Código Civil. Porque no Código Civil, o parágrafo único do artigo 897 vai nos dizer que é vedado o aval parcial. É vedado o aval parcial. Então, se nós estivermos diante de um título de crédito, cuja base normativa seja o Código Civil, nós vamos aplicar o parágrafo único do 897. Logo, o avalista está proibido de prestar aval parcial. Vale aqui registrar que tanto o cheque como a duplicata, como a letra de câmbio e a nota promissória admitem aval parcial, porque há previsão normativa em cada uma das legislações que nós acabamos dos títulos de crédito que nós agora acabamos de mencionar. Mas quando então que nós poderíamos aplicar o parágrafo único do 897? Observando a dicção jurídica do artigo 903. Diz o artigo 903 do Código Civil que nós só vamos aplicar o Código Civil na omissão da legislação especial. Diz o 903, salvo disposição diversa em lei especial, rege-se os títulos de créditos pelo disposto neste Código. Então, se a legislação especial que regula determinado título de crédito não contiver uma previsão normativa, nós vamos aplicar subsidiariamente, ou seja, na lacuna da lei, aquilo que está previsto no Código Civil. Entretanto, em relação diretamente à letra de câmbio, à nota promissória, ao cheque e à duplicata, nós temos previsão normativa. Logo, nós não vamos aplicar a regra do parágrafo 1 do 887 a esses títulos de créditos. Porque o artigo 903 do Código Civil vai dizer para nós que somente vamos aplicar as regras do Código Civil na omissão da legislação especial. Então fica aqui o registro da nossa aula relacionada à questão do aval parcial. Então, a regra é: admite-se aval parcial. Todavia, em se tratando do Código Civil, o Código Civil vedou o aval parcial. Por isso, gente, então, encerramos aqui a nossa aula. Espero que você tenha tido um bom proveito com relação a esse assunto que é o aval, ok? Bons estudos e até mais. Vale dizer, continue curtindo os nossos vídeos e fazendo os comentários abaixo, tá bom?